Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Boa noite aos que estão em casa assistindo. Se quiserem colocar um copinho d'água para purificar, para tomar depois do Evangelho, fiquem à vontade. A nossa casa sempre trabalha de terças e quinta. Lembrando que terça-feira tem o tratamento do chakra, tem a evangelização infantil, para quem quiser trazer as crianças, é muito importante. E o tratamento espiritual, através do passe. E nossos evangelhos logo em seguida, começa às 7h30. E na quinta, nós temos o livro que nós estudamos aqui, que é o livro dos Espíritos. Então, começa às 7 horas, das 7 às 8. E o tratamento é normal, tanto de terça quanto de quinta. A única diferença é que na quinta nós temos estudo, tá bom? A nossa casa trabalha sempre terças e quinta. Nós temos o bazar também, que abre 1 hora, todos os sábados. Nosso bazar abre das 9 à 1. A gente recebe doação, então é importante que se alguém tiver alguma coisa para doar, é bem-vindo, tá? Durante o nosso trabalho da casa. Temos a água para purificar também, que é um comprimento do tratamento. É importante que a gente tenha hábito de trazer a água ou comprar, se quiser, e deixar aqui para fazer o tratamento espiritual. E nós vamos fazer em julho, no dia 11 de julho, a nossa festa junina. E essa festa é aberta ao público e a gente sempre pede que as pessoas puderem fazer doações. Pode ser doações para prenda, para a gente faz bingo, então a gente aceita as prendas para bingo. Pode ser doações das coisas que a gente vai fazer aqui na casa, como coisas para alimento, coisas descartáveis. Então toda doação é bem-vinda para a nossa festa. É uma festa que a gente faz todo ano para ajudar a casa. E a gente vai começar a colocar aqui a lista do que a gente precisa, para as pessoas poderem estar doando, tá bom? Então, vamos fechar nossos olhos, serenar nossos pensamentos, para que a espiritualidade possa trabalhar, né, junto a nós. Lembrando que a nossa casa já está trabalhada, já está preparada para receber vocês. Mas é importante que a gente tenha essas condições para receber o tratamento, né, junto à espiritualidade. E a gente vai fazer isso através da música do Pai Nosso cantado, tá bom? Então vamos sentir e cantar junto. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Agora e sempre, perdoai as nossas ofensas,
nossa irmã Andréa, que irá fazer o Evangelho, a explanação da noite. Seja bem-vinda. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados, mentores da casa. Eu sou eternamente grata pela oportunidade. Nos é apresentado hoje o tema do Evangelho, a aliança e a ciência, a aliança da ciência e da religião. Esse véu que eu coloquei ali é o véu exatamente que é colocado pela espiritualidade propositadamente há muito, muito, muito tempo. Mas esse véu deve ser agora levantado. Chega um momento em que a ciência ela deixa de ser exclusivamente materialista e a religião cessa de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Olha que importante. Vamos lá. Aí eu trouxe para vocês o que a gente tem de conceito, né? O conceito sobre ciência. Um processo sistemático e objetivo de investigação da realidade, fundamentado em evidências, experimentação e revisão crítica. E o que nós temos de conceito sobre a religião? É um sistema sociocultural de crenças práticas, rituais e valores que conectem a humanidade ao sagrado, espiritual ou ao sobrenatural. Aí eu abro o nosso tema com um grande cientista, Albert Einstein. Aí ele fala assim: a ciência sem a religião é manca, e a religião sem a ciência é cega. Ele vem defender a ideia que a investigação científica precisa de uma motivação ética. Ele dizia que o sentimento religioso era necessário, porque senão se tornaria apenas uma técnica fria. Então nós tínhamos que ter esse sentimento religioso para que a ciência não se tornasse assim tão fria. No momento em que o véu causava esse vazio entre ciência e religião. Aí nós temos o nosso amigo Chico aqui, né? Que, respaldado por Emmanuel, defendia que ciência e religião são complementares, representando as duas alavancas de inteligência humana. Então, ele seguia o caminho de Kardec, né? Afirmando que a ciência investiga as leis do mundo material, enquanto a religião se dedica às leis do mundo moral. Coloquei mais um autor aqui para nós, o Haroldo Dutra Dias. Ele prega uma fé raciocinada sobre esse tema, que utiliza as descobertas científicas para compreender a realidade e a espiritualidade para evoluir moralmente. Aliança. O que nós podemos refletir sobre a aliança? Nós colocamos uma aliança ao nos unirmos com alguém. Não é assim? Então, essa aliança, ela vem através de estar lado a lado, evoluir juntos, companheiras, ou seja, não pode ser desfragmentada. A aliança
entre a ciência e a espiritualidade funciona da mesma maneira como a nossa aliança com um cônjuge, por exemplo. Capítulo 1. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra a lei moral. Então, Kardec já propõe, nesse item do primeiro capítulo, que haja uma renovação. Para que essa renovação? Olha lá. Somos espíritos num processo multimilenar com muitas experiências na área religiosa. Então vamos pensar quantas e quantas encarnações, quantas e quantas experiências religiosas tivemos. Ah, fui sempre espírita. Mentira. Fomos de tudo. Não vou nem elencar o número de religiões que poderíamos ter participado de nossas vidas. Mas há um momento que é necessário a renovação. E este momento, ele é agora. Esse processo de renovação, ele se faz necessário. No século XVIII, nós tínhamos um grande grupo de sociedade que estava com um rompimento muito grande na parte da moralidade. E aí, Diderot dizia que essa distância entre a ciência e a religião, ela causou a incredulidade e a intolerância. Ele dizia que este conflito entre as crenças extremas superavam a razão. E dizia mais, que quando nós deixamos que os atos da crueldade e da violência tomem conta por uma crença sem propósito, sem consciência, isso tudo traz uma desumanização. Muitas vezes, ele dizia que muitas vezes, escravizados pelo mal, do fanatismo à barbárie, era apenas um passo. Ou seja, a distância entre a crueldade e a violência era curta, era apenas um passo, porque ainda não existia a consciência. No nosso evangelho ainda é falado, a ciência e a religião, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem se contradizer, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. Tanto uma quanto a outra são criação do divino. Aqui nós temos um cientista, Miguel Nicoleles, ele propôs uma grande experiência com uma macaca. E essa macaca, ela não tinha um dos braços. Ele estava na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, e ele movimentou um braço mecânico da macaca no Japão, apenas com a força do pensamento. Já pensamos nisso? A força do pensamento. Como será, então, a força das nossas orações? Não é a força do pensamento? Não é assim? Quando eu penso em alguém que está doente, faço uma oração para esse alguém.
ou quando nós fazemos aqui as nossas orações, as nossas mentalizações, qual grande é este alcance? Essa experiência é um gatilho que a ciência nos deu para comprovar que a ciência e a espiritualidade caminham lado a lado, né? E neste momento em que estamos vivendo, podemos perceber como ela caminha em direção à espiritualidade. Isso é uma prova de como a ciência caminha em direção à espiritualidade. O Evangelho ainda nos diz: é toda uma revolução moral que se opera neste momento e trabalha os espíritos, depois de elaborada por mais de 18 séculos. Ela se aproxima do seu cumprimento e vai marcar uma nova era da humanidade. São os desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Ou seja, tudo caminha dentro do que Deus propôs para nós. Está tudo correto. É o momento do véu que é retirado também sobre a ciência e sobre a espiritualidade. Cientistas que não acreditavam em nada da espiritualidade já começam a ter um outro viés de olhar. Muda também a ótica daqueles que só tomavam por correta o que era uma verdade religiosa. Temos mais um exemplo aqui. Miguel Nicoreles. Ele falava sobre o processo evolutivo do ser humano. Temos na constituição física elementos que nos levam à progressão material e espiritual. O que ele dizia? Ele provou que quando o nosso espírito evolui, há uma adequação do corpo físico. Isso foi comprovado cientificamente. Então, o nosso corpo, ele já está programado, quando nós encarnamos, que toda vez que nós evoluímos, toda vez que o nosso espírito evolui, há uma adequação do corpo físico. Isso também vai em direção a esta nova ótica sobre a ciência e a espiritualidade. E aí ele dizia que o que fazia essa adequação do corpo físico eram as misteriosas tempestades magnéticas. Então, a adequação do corpo físico já vem conosco. Mas as tempestades misteriosas, essas sim, eram estimuladas pelo plano espiritual. Então, a espiritualidade e ciência trabalhando juntos. O tema é muito curtinho, mas é uma provocação para que a gente realmente venha mudar e unir o conhecimento filosófico, o conhecimento espiritual, o conhecimento científico. Ele vem agregar um espaço dentro de nós. Ele vem abrir um novo conhecimento. Um conhecimento que venha nos libertar a nossa consciência. Ele nos provoca a ressignificar a religião em nossa vida. Vamos criar conexões entre a ciência e a espiritualidade. Esse alimento de espiritualidade.
Vamos criar conexões para o amor ao próximo. Vamos criar conexões para ser um pouco menos no ato de julgar ao próximo. Vamos criar conexões sem preconceitos, sem maledicências. Como será que eu encaro hoje a religião em minha vida? É uma provocação. O que é a religião para mim hoje? É uma fé raciocinada? Eu consigo entender o porquê eu estou trilhando o caminho da espiritualidade? Eu consigo entender por onde este caminho vai passar e até onde ele me levará? A nossa evolução está atrelada a este caminho ou não? Então, quando eu penso em espiritualidade, quando eu penso em ciência, eu também tenho que pensar em expansão de consciência. Essa expansão de consciência é que vai me ajudar a realmente fazer com que o meu processo encarnatório tenha valido a pena. Será que eu julgo outras religiões? Será que eu acho que só a minha é a correta? Será que eu sou incrédulo diante da ciência? A ciência que é tão importante para nós? Quantas vezes muitos também não acreditam nela? E deixam tudo para a espiritualidade? Às vezes um simples fato de levar a criança para vacinar é uma descoberta da ciência. A ciência, ela foi trazida pelo plano maior, pelo divino. Não podemos deixar tudo para o plano espiritual. Então, há um momento de reflexão. Refletir, descortinar, ir retirando os véus. A nova terra pede isso para nós, que todos aqueles véus que estavam propostos na nossa mente, porque não tínhamos talvez ainda capacidade de entender, hoje já não se faz mais necessário. E para aquele irmãozinho que ainda se faz necessário, o quão amoroso nós devemos agir e entender. Eu vou convidar vocês para cantarem conosco a oração de São Francisco, nosso irmão. Está um pouquinho ruim aqui, mas acho que muitos vão poder acompanhar. Nosso irmão vai tocar para nós, nosso maravilhoso irmão Fábio. E aí, nós vamos cantar algumas estrofes, vamos aproveitar para fazer a nossa vibração e voltaremos na última estrofe. Que se abra um portal de luz nesse momento e que o plano espiritual leve esta canção de amor aonde se fizer necessário. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união.
Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Vamos? Erro, que eu leve a verdade. Onde é desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Fechemos nossos olhos para seguirmos juntos com os emissários de Jesus em nossa vibração dessa noite. Vamos ao nosso lar, abrindo portas e janelas, iluminando cada canto que passarmos. Vamos expandindo essa vibração aos nossos vizinhos, expandindo um pouco mais para todo o nosso bairro, esta energia de amor e cura espiritual que vai se expandindo para toda a nossa cidade, para todo o nosso país, chegando a todos os nossos cientistas, aos nossos jovens cientistas, colaboradores dessa caminhada de descobertas tão necessárias aqui na Terra. Essa energia de luz crística que se expande para todo o planeta, nas igrejas, templos e centros, em cada canto, para que sejamos mais despertos e para que possamos juntos seguir para a nova terra. Assim, banhamos com essa energia de amor todo o nosso planeta. Abraçados por essa vibração de amor, continuaremos em nossa oração cantada. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, tá dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim, vamos encerrando essa noite juntos com o nosso Pai Nosso.
Gratidão a todos pela noite. Vamos em paz.